E o primeiro-ministro britânico Keir Starmer realizou uma reunião de cúpula virtual para apoiar uma coalizão disposta a proteger uma eventual trégua na Ucrânia. A Amanda Nascimento traz uma reportagem e já a gente vai analisar esse tema. Starmer disse aos 26 líderes que participaram do encontro organizado por Downing Street que deveriam se concentrar em como fortalecer a Ucrânia, proteger qualquer cessar-fogo e manter a pressão sobre Moscou. Embora a Ucrânia tenha demonstrado que é favorável à paz ao aceitar um cessar-fogo incondicional de 30 dias, Putin é quem tenta adiá-lo, afirmou o primeiro-ministro britânico. Minha sensação é que mais cedo ou mais tarde, ele terá que sentar à mesa e se envolver em uma discussão séria. Se Putin leva a paz a sério, acredito que é muito simples. Tem que parar com seus ataques bárbaros à Ucrânia e concordar com um cessar-fogo. Ainda de acordo com Starmer, os comandantes militares voltarão a se reunir na quinta-feira, 20 de março, no Reino Unido, para que a coalizão entre na fase operacional. Após a reunião de Londres, o presidente francês Emmanuel Macron disse que deseja que a pressão seja clara sobre Moscou, que não dá a impressão de querer sinceramente a paz. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que a Rússia deve demonstrar que está disposta a apoiar um cessar-fogo que conduza a uma paz justa e duradoura. E sobre essa possibilidade de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia e também os desdobramentos da guerra comercial iniciada por Donald Trump, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggio, do Barry College dos Estados Unidos. Professor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo por aqui. Gostaria primeiro de entender qual é a sua visão e o seu posicionamento sobre a possibilidade desse acordo que levaria ao fim desse conflito dar certo, principalmente tendo um certo protagonismo do presidente americano Donald Trump e a necessidade dita pelo presidente russo, pelo líder russo Vladimir Putin, de que sem o diálogo com Trump não haveria possibilidade de avançar. Boa noite, Evandro. Prazer conversar com você, com quem nos ouve aí pela Jovem Pan. A gente precisa entender essa questão. Quando a gente fala de paz, né, quer dizer, tecnicamente, né, no campo das relações internacionais, a definição de paz é simplesmente a ausência de guerra, né? Mas paz pode ser rendição, né? Isso me parece ser aquilo que o Vladimir Putin está exigindo da Ucrânia, uma rendição. Uma vez que a Ucrânia se rende, o Vladimir Putin cumpre todos os seus objetivos políticos com a guerra da Ucrânia, você tem a ausência da guerra e, portanto, a paz, né? É claro que isso não interessa tanto aos ucranianos. Os ucranianos estão, portanto, foram aqueles que foram atacados pela Rússia, estão defendendo o seu território e, portanto, esse tipo de paz não interessa à Ucrânia. O Donald Trump, por outro lado, ele enxerga a guerra na Ucrânia como um problema para os negócios, né? Ele tem, digamos assim, dois objetivos com essa pressão que ele tem feito pela ideia de paz, né? E, de novo, né, a gente tem que entender o que a gente entende por paz. Uma delas é a questão econômica, né? O que os Estados Unidos pode ganhar economicamente com isso, e outra é a questão do Donald Trump, que a gente sabe que tem um elemento aí, digamos, narcisístico, né? A ideia de ser alguém que promoveu a paz entre Rússia e a Ucrânia, né? Mas a gente precisa ser muito claro sobre que tipo de paz a gente quer ouvir. Essas negociações todas serviram, pelo menos, para entender o que de fato quer o Vladimir Putin. Vladimir Putin diz, tá bom, aceitamos um cessar-fogo desde que praticamente a Ucrânia se rende, ou seja, que a Ucrânia ceda os territórios, que a Ucrânia se desmilitarize, que são os objetivos que o Putin tinha desde o começo da guerra. Então essa é uma discussão que é um pouco mais complicada, né, do que um debate que a gente faz, uma negociação do campo imobiliário, que é aquilo que o Trump está acostumado a fazer. As relações internacionais, geopolítica, elas tendem a ser um pouco mais complicadas do que as relações de negócio, né? Então essa me parece uma questão que a gente precisa ter muito claro. E aí, professor, nós mostramos então uma coalizão que estaria sendo formada pelos países europeus para proteger a Ucrânia nesse tratado. O que a Europa pode fazer nesse caso?
Veja que para os europeus essa questão não é uma questão distante como é para os Estados Unidos, né? A Ucrânia ela fica na Europa, né? Os europeus eles têm uma preocupação com o comportamento da Rússia no sentido de que a Ucrânia seria apenas um entre outros possíveis avanços que a Rússia poderia fazer na Europa. Então essa é uma preocupação muito clara para os europeus, muito urgente para os europeus, razão pela qual a Europa tem uma postura diferente daquela do Donald Trump. O próprio Trump disse que nós temos um oceano de distância com relação à Ucrânia. Essa é a postura que os Estados Unidos tinham durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um pouco isso, né? Nós não temos que nos envolver com as disputas dos europeus. A Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra, os americanos chegaram a outra conclusão, que na verdade seria muito mais benéfico para os Estados Unidos e para o ordenamento internacional como um todo, se os Estados Unidos eles se comprometessem com a segurança da Europa. É isso que o Donald Trump está tentando terminar, ou renegociar, né, para usar o termo que o Trump gosta de usar hoje em dia. O Trump não quer mais, os Estados Unidos talvez não queiram mais serem responsáveis pela segurança europeia. Isso vai fazer com que os próprios europeus se forcem, né, algum tipo de articulação entre si para garantir a sua própria segurança. Nós estamos observando aí em tempo real uma mudança muito importante, Evandro, no que concerne no arranjo, né, na ordem internacional que a gente conhece desde o final da Segunda Guerra Mundial. Mas, professor, a Europa seria capaz de oferecer a estrutura que a Ucrânia precisa para, eventualmente, se manter nesse conflito? Se a gente olhar em termos de elementos de poder propriamente dito, né, a Europa ela tem uma população como um todo, né, a União Europeia considerada como um todo, uma população maior, que é uma população muito maior que a população russa, um PIB, um poder econômico infinitamente maior do que o poder econômico da Rússia. O que falta para os europeus é se organizar do ponto de vista militar. Você tem alguns países como França, Reino Unido, que possuem capacidade nuclear, né? A Rússia é uma potência nuclear importante e essa vai ser uma das questões que os europeus vão ter que negociar. Então, os europeus, acostumados que estavam desde o final da Segunda Guerra com guarda-chuva de proteção americano, eles vão ter de alguma forma que se avaliar e se repensar o papel da própria Europa, né? Os europeus que por muito tempo não tinham muita preocupação em investir em questões militares, né? Então o estado de bem-estar social europeu foi muito garantido pelo guarda-chuva de segurança norte-americano. Esta relação está mudando a partir de agora. E veja que não é apenas o Donald Trump. Parece que os europeus chegaram à conclusão que os Estados Unidos não são mais um parceiro confiável, né? Isso, eu repito, se a gente, qualquer um que estuda a história, né, pós-Segunda Guerra Mundial, essa aliança Europa e Estados Unidos, que se consagra na OTAN, a OTAN nada mais é do que essa manifestação dessa aliança entre Europa e Estados Unidos, esse é um dos pilares, né, que sustentou a ordem internacional do pós-Segunda Guerra e do pós-Guerra Fria. É isso que está agora sendo desmontado. Nós estamos, repito, diante de uma construção de um novo ordenamento internacional. Agora, professor, quando a gente fala dessa relação da Europa com os Estados Unidos, a gente adiciona uma camada que é a camada que mexe com a guerra tributária, né? Ou com essa guerra de impostos aí que está sendo proposta pelo Donald Trump, que azeda, de alguma maneira, cada vez mais possibilidade de diálogo envolvendo qualquer outro setor ou tema. A exemplo do que está acontecendo também nessa tentativa de se acabar com esse conflito na Ucrânia e não levar à paz, como o senhor mesmo mencionou. Mas como é que o senhor avalia esse fator também azedando cada vez mais essa relação? Porque a gente tem visto retaliações de ambos os lados. A Europa falando sobre uma taxação altíssima para o uísque americano, e aí vem o Donald Trump falar, vocês vão taxar a nossa bebida? A gente vai colocar 200% sobre os vinhos italianos e franceses ou os vinhos europeus. Aonde que essa instabilidade vai parar, professor? Esse é um outro elemento. A gente tratando do elemento político, de segurança, há também um elemento econômico, né? Sem dúvida nenhuma, essa é uma questão que tem gerado muita insegurança entre os parceiros norte-americanos. Curiosamente, Donald Trump ele enxerga, né, a questão dos parceiros comerciais, a visão dele é que são clientes, né? Ele não tem muita visão da importância que os aliados têm para os Estados Unidos. Uma das grandes vantagens, Evandro,
Unidos, vantagem estratégica que os Estados Unidos têm sobre China, sobre Rússia, é o grande arco de alianças que os Estados Unidos possuem, né? Nenhum outro país do mundo tem uma aliança militar, uma aliança que já dura mais de 75 anos, como é o caso da OTAN, como são os Estados Unidos. Nenhum outro país do mundo, nenhuma dessas grandes potências, China e Rússia, tem o arco de acordos comerciais e acordos em termos do ponto de vista econômico que os Estados Unidos têm. O Donald Trump está desfazendo isso. Ele está arrumando briga primeiramente com parceiros próximos norte-americanos, como é o caso do México e o Canadá, né? Quer dizer, o que tem acontecido com o Canadá é algo bastante surpreendente, né? Dado que o Canadá é um aliado tradicional dos Estados Unidos, e a postura do Trump, ele enxerga a União Europeia como uma inimiga dos Estados Unidos. Ele fala muitas vezes que a União Europeia foi criada para tirar vantagem dos Estados Unidos, o que está bastante longe da realidade. De novo, se a gente olhar para a história, foram os próprios americanos, né, no fim da Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall, com uma série de iniciativas a partir do final de entre 1948 e 49, né, que quando você tem o Plano Marshall, você tem a OTAN, isso tudo foi feito aí em alguns poucos anos na segunda metade da década de 40, os Estados Unidos que foram responsáveis por estimular a integração europeia, né? A Europa tinha acabado de sair de uma guerra muito violenta, quer dizer, França e Alemanha guerreando entre si, e de repente, 5 anos depois, estão numa instituição. Isso só foi possível graças a esse guarda-chuva norte-americano. Então, se a gente não tem essa noção histórica, a gente não percebe o quanto é importante esse momento que nós estamos vivendo agora, esse desacoplamento, né? Como se desacopla Estados Unidos e Europa, do ponto de vista militar, e agora também do ponto de vista econômico, com essa guerra essa guerra comercial que o Donald Trump vem promovendo. Professor, muito obrigado por conversar conosco neste sábado. Até a próxima. Obrigado, prazer conversar com vocês. Até mais. Até.